Então, voltando agora no nosso debate, Danilo Stério, você tem aí 3 minutos para fazer a sua última pergunta. Fique à vontade, pode iniciar. Muito bem, a pergunta é o seguinte: no livro de Neemias, capítulo 9, versículos 13 a 14, Deus fala que havia feito o povo de Israel conhecer o sábado no Sinai. A pergunta é: por que Deus não fala que tinha feito conhecer o sábado na criação? Repetindo, em Neemias capítulo 9, versículos 13 a 14, Deus fala que havia feito o povo de Israel conhecer o sábado no Sinai. Por que Deus não fala que tinha feito conhecer o sábado na criação ou da criação? A pergunta é essa. Entendeu a pergunta, irmão Janil Salgado? Está um pouco baixo aqui, falei um pouquinho. Eu não entendi Você nem quer que ele responda. repete? Você quer que ele Por favor, repete? me responda. Fica... Eu não peguei a faixa. Pode repetir, o Danilo, por favor? Sem problema, vamos lá. No livro de Neemias, capítulo 9, versículos 13 e 14, Deus fala ao povo que ele tinha feito o povo de Israel conhecer o sábado no Sinai. Por que que Deus não falou que tinha feito conhecer o sábado na criação ou da criação? Por que que naquele momento Deus aponta para o Sinai e não para Gênesis capítulo 2, para o sábado da criação? A pergunta é essa. Pode ficar à vontade, você tem 5 minutos para fazer a sua resposta, pode começar. Ok. Eu vou ler para os irmãos entenderem, para entender também a minha resposta. Diz assim, 13 e 14, ele diz, né? E sobre o monte Sinai desceste, e dos céus falastes com eles, e destes-lhes juízes, né? Restos e leis, verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhe fizeste conhecer os preceitos, estatutos e leis que mandastes por ministério de Moisés, teu servo. Ok. Então, aqui, irmão, nessa passagem que eu acabei de ler, por exemplo, é claro que Deus escreveu pela escrita, e deste para ele a lei escrita em tábuas, ok? E eles, de fato, eles conheceram ali no Monte Sinai. Então, se eu for usar esse texto aqui para dizer que o sábado foi dado a partir do Monte Sinai, por que que em Gênesis, aliás, em Êxodo 16, Deus, de uma forma pedagógica, ensina para eles, tá? Então, eu estive conversando com alguns pastores da Assembleia, e eles concordaram o seguinte, de que realmente a lei era falada para eles de uma forma de quê? Era falada de pai para filho, tá? Assim como os outros mandamentos foram dados para eles também, porque a lei é eterna, e o teólogo e escritor renomado da Assembleia de Deus, que mais logo se der tempo falar o nome dele, ele disse também que o sábado foi dado, que os mandamentos de Deus, todos os mandamentos de Deus, foi dada no princípio, ou seja, no princípio de tudo. E para vocês refrescarem a memória, Deus falava com Adão de manhã e à tardezinha. Eu pergunto, será porque o que Deus falava com Adão? É claro que falava das maravilhas das suas mãos, das suas mãos, a importância de guardar os mandamentos deles, né, de ser obediente, tá? Então, porque se eu pegar aqui para o livro de Neemias apontar o mesmo para dizer que foi a partir do Monte Sinai, aí fica difícil, porque então Caim, ele não pecou, e outra, e vale a pena ressaltar, que Satanás, ele não pecou por querer ser maior do que Deus, ou seja, não, ser igual a Deus. É só, farei em cima desse céu um outro céu, né? Então, se não existia lei, se a lei passou a existir depois do Monte Sinai, aí fica implícito eu dizer assim, de que Satanás não pecou. Se não existia lei, a lei existia. Então, quando fala assim, vocês conheceram, então na escrita, eles conheceram a lei na escrita. E outra coisa, sabe por quanto tempo o povo de Israel ficaram escravizados no Egito? No Egito? 400 anos. 400 anos há muito tempo. Eu sou o quê?
Eu não sou dono de mim mesmo, eu sou escravo. Eu sou escravo. Se eu não sou dono de mim, eu sou escravo, eu não pertenço a mim mesmo. Então eu estou fazendo a obra de quem? A vontade de quem? Dos faraós. Então Deus tirou de lá, porque não tinha como dar os mandamentos para ele ali no Egito, porque eles não iam guardar. Então Deus tirou eles de lá, para o quê? Para dar um mandamento para ele. Quando fala assim, quando Deus tirou lá para dar um mandamento, é para o quê? Para fazer conhecer, para reeducar. Porque tinha muita gente ali que não sabia de tudo, mas tinha na memória, na sua inconsciência, de que eles guardaram o mandamento tempos atrás. Guardaram. Porque a palavra lembra-te não foi para escravizar, porque era escravo, não. Foi para lembrar do dia do sábado. Quem vem antes, lembra-te. Do quê? Do sábado. Lá também, claro, lembra-te do dia de sábado. Lembra-te que se fosse escravo, aí é outra história, tá bom? Você vê quanto tempo falta para mim aqui ainda? Então, irmão, por isso que eu digo que essa passagem de Neemias não tem como encaixar aqui dizendo que foi a partir daquele momento que eles conheceram o sábado. Porque, assim, como já foi mencionado, o sexto mandamento, não matarás, Caim matou e pecou. Abraão mentiu para sua esposa, falando que, aliás, mentiu para esqueci o nome do personagem, porque ele cobiçou a mulher dele, você mentiu falando que era sua irmã, e você é casado com essa mulher, que mandamento está transmitido? Mas qual foi a base deles conhecerem que aquilo ali era errado? Irmãos, é de pai para filho, de uma forma audível, falando de pai para filho. Ok. O Danilo Estéreo, você tem 5 minutos para fazer a sua réplica, fica à vontade. Muito bem. Em primeiro lugar, a gente tem que se basear no que está na Bíblia, não no que determinadas autoridades ou teólogos ou pessoas escreveram, porque o que elas escreveram pode não estar totalmente correto, até porque a gente não faz referência a elas, né? Nós não temos essas fontes. Em segundo lugar, quando Neemias usa aquele texto, Deus fala ao povo e lembra que ele lhes deu o seu santo sábado. O sábado não é nome de um dia da semana, é nome de quê? De descanso, parada. Deus deu a eles o seu santo descanso. É isso que está dizendo literalmente no texto. A sua santa parada, cessação de atividades, coisa que eles não tinham durante 400 anos. Outro ponto interessante a destacar dentro disso daí, da sua resposta, é que quando se fala de lembra-te do dia de sábado, não está falando nada da criação. Seria se Deus dissesse, lembra-te do dia do sábado, como foi dado na criação. Isso não está no texto. Até porque, lembremos, vamos voltar um pouquinho e lembrar que antes das tábuas dos 10 mandamentos serem dadas, algumas semanas antes, alguns dias antes, o episódio do maná tinha sido utilizado para ensinar o descanso semanal. Ou seja, Deus poderia muito bem estar usando aquele lembra-te para se referir ao episódio lá do maná. A esse episódio não está indicando a criação, não está apontando para o sábado da criação, tá? E até porque quando a gente fala também lembra-te, não significa apenas lembra-te daqui para trás, de algo que aconteceu. Também pode significar lembra-te daqui para frente, ou seja, não se esqueça de daqui para frente fazer isso, isso, isso. Quando a gente fala, por exemplo, lembre-se de buscar as crianças na escola, você não está fazendo referência ao passado, você está fazendo referência ao futuro, a um evento futuro. Então, nem toda vez o lembra-te quer dizer algo do passado. O certo é que nessa parte de Êxodo 20, tão mencionada aí, e que na verdade não reporta, não aponta para a criação. Ela não tem um determinado, ela não tem um ponto determinado para a gente poder amarrar e dizer, ali está se fazendo referência ao sábado da criação. Nós não temos isso dentro desse lembra-te. Outro ponto interessante para a gente finalizar é que Deus não faz a menção direta ao sábado da criação simplesmente porque o objetivo maior é o que ele repete lá na frente em Deuteronômio, ou seja, dar aos israelitas um descanso semanal, coisa que eles não tinham na sua vida de escravos no Egito. Esse é o objetivo. Essa é a grande meta que é dada a eles. E esse descanso, ele se estende não apenas para o povo israelita, não somente um descanso semanal, mas também um descanso anual, ou seja, a cada 7 anos a terra não era cultivada, era o ano sabático da terra, olha só. Então aí
O que é que nós aprendemos? Que o sábado, o descanso, na realidade, ele não está apontando para um dia determinado, mas para o quê? Para uma proporção determinada. Ou seja, que proporção é essa? 1 em 7. É isso que Deus está apontando ali com aquele exemplo. 1 em 7, você vai descansar. Que sétimo vai ser esse? Bom, aí cada um vai marcar o seu ponto de início. Até porque a Bíblia não nos relata quando foi, por exemplo, o primeiro ano sabático ali do povo de Israel. Não fala, não tem nenhuma referência. Dá-se a entender, inclusive, que eles nem guardaram direito esse ano sabático, tá? Mas nós não temos essa informação. Ou seja, se o objetivo fosse marcar um dia determinado e um ano determinado, nós teríamos marcações astronômicas de calendário que nós pudéssemos hoje determinar com segurança. O primeiro sábado judaico foi no dia tal, tal, tal. Ou então, o primeiro ano sabático da terra judaica foi no ano tal, tal. Nós não temos como fazer essa determinação. Portanto, o que Deus quis trazer para nós nesse exemplo do sábado da criação foi a proporção de descanso de 1 em 7, e não a determinação de um dia X, Y ou Z. Encerrada aqui a resposta / réplica. Muito bem, irmão Janilson Salgado, você pode fazer a sua pergunta, você tem 3 minutos, fique à vontade, pode começar. Eu gostaria de saber do irmão o seguinte, que se o sábado, eu volto a lembrar, o sábado sétimo dia, porque ele sempre coloca que é um sábado, pode ser qualquer dia, né? E eu posso escolher a partir do dia que eu comecei a trabalhar na segunda, então meu sábado vai ser o domingo, né? É isso que eu quero dizer, né? Ok. Vamos lá. Então o sábado foi realmente dado somente para o povo de Israel? É isso que eu quero saber do irmão. Entendeu a pergunta aí? Pode começar então, Danilo. Entendi a pergunta. Na verdade, novamente, você faz uma pergunta que não tem muito a ver com o tema, que o tema é sábado da criação. Mas apenas por amor ao debate, para enriquecer a vida de quem está nos ouvindo, nós podemos afirmar com todas as letras que o sábado foi dado só para o povo de Israel. Os motivos que foram utilizados foram a escravidão lá no Egito, coisa que só foi para eles. Nós encontramos também no livro de Salmos, referindo-se e dizendo que os seus juízos, estatutos e mandamentos Deus não deu a nenhuma outra nação, somente ao povo de Israel. Então, essa ideia de que foi um contexto geral não tem um respaldo nas Escrituras. É muito comum as pessoas usarem aquele textinho lá, né? O sábado foi feito para o homem, mas veja que aquele sábado quer dizer o que simplesmente? Descanso. O descanso foi feito para o homem. Isso qualquer um vai concordar. O descanso foi feito para o homem. Foi feito para o homem, não foi feito para somente as plantas, os animais. O descanso foi feito para o homem e não o homem para o descanso. É isso que Deus está dizendo lá. Agora, se fosse um sábado determinado, o que é que nós teríamos? O sétimo dia foi feito para o homem, e não o homem para o sétimo dia. Estaria escrito assim nas Escrituras, e não está. É claro que é muito comum também as pessoas dizerem, mas ali está usando a expressão homem, antropos, que é para todo mundo. Mas nem sempre a palavra antropos quer dizer todos. Vamos para todos os homens. Vamos ver um exemplo. Jesus pergunta aos discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Ora, que homens são esses aí? É todos os homens de todo o planeta, de todas as raças? Obviamente que não. Eram os homens que viviam ali onde Jesus vivia, os israelitas, os judeus. Então, vemos aí um exemplo claro, que nem sempre o antropos grego quer dizer toda a humanidade, todo o ser humano. Isso depende do contexto. Além do mais, nós nunca veremos Deus castigando os outros povos por não guardarem o sétimo dia ou não guardarem o sábado. Em momento algum você vê Deus os castigando por isso, por esse motivo. Castiga por outros motivos, idolatria, prostituição, mas deixar de ter o descanso semanal, nós não temos relato na Bíblia de Deus castigando nenhum povo por causa disso. Aliás, o único povo que é castigado por isso é o povo de Israel, por profanar os sábados que Deus tinha lhes dado, inclusive o sábado da terra. Justamente por isso que eles ficam 70 anos em cativeiro, porque correspondia aos anos sabáticos que eles não haviam guardado durante a sua estada na terra de Canaã. Portanto, e nesse ponto de que o sábado é só para o judeu, os rabinos ortodoxos de hoje em dia vão assinar embaixo a unanimidade e deixar bem claro,
esse mandamento não é para os goim, não é para os não-judeus, é apenas para os judeus, ok? Finalizada a minha resposta. Janilson Salgado, você tem aí 5 minutos para fazer a sua réplica. Fique à vontade, pode começar. Então, pronto, ó, uma coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, que Deus, ele não coloca anel de ouro em focinho de porco, ok? Por que eu quero dizer isso aqui? Porque Deus não daria os mandamentos dele para um povo que não estava nem aí para ele, que nem sequer sabia que existia um Deus no céu. São pessoas que adoravam panteões de deuses, né? E o único povo que adorava somente um Deus é somente o povo de Israel. E detalhes, então Deus deu para eles os princípios da lei para ensinar ao povo. E se a prova está onde? Está em Isaías capítulo 56, versículo 3 a 7, que lá fala o seguinte, de uma forma resumida, eu vou ler aqui, fala assim, ó, que foi dada para o eunuco, né, que guardava o sábado, e também para os estrangeiros, para guardar o sábado, ok? Então, Deus, ele apresentou, não foi para o faraó, entendeu? Deus apresentou para o seu povo, entendeu? Conhecer a mensagem, conhecer quem é Deus, qual o propósito de Deus para o seu povo, e a partir do momento, quando mostra a mensagem para o povo, e o povo aceita esse Deus, ele passa a ser seu povo também, entende? Então, Deus chamou uma classe especial, que foram os israelitas, tá? E que os outros povos se convertessem, guardariam o sábado. Era para todas as pessoas. A salvação não estava limitada somente para os judeus, para todas as pessoas, tá? E na profissão de fé da Assembleia de Deus, diz assim, ó, vou ler de uma forma bem resumida. Se me pedir no meu zap, eu posso mandar para vocês também, tá bom? Então, os três princípios, os três primeiros mandamentos dizem respeito ao relacionamento para com Deus, tá? E o próximo, e o propósito do quarto mandamento, o sábado, é o duplo, é social e espiritual. O aspecto social é cessar os trabalhos a cada 6 dias de labor e dar descanso aos seres humanos e aos animais, conforme está escrito lá em Gênesis, tá? Êxodo 20, que fala, nem tu, nem teu animal, ninguém deveria trabalhar, tá? Agora, detalhes. Você me diz assim que os mandamentos, por que não foi dado para aquele povo? A resposta é óbvia. Então, sempre, em todas as épocas, Deus tem um povo peculiar. Deus tem um povo especial que foram incumbidos de levar a mensagem avante. Eu pergunto, o irmão é pastor. Qual o trabalho do pastor? É pregar para um budista, pregar para um adventista, tá? Pregar para um testemunho de Jeová, pregar para... Você é da Assembleia, o seu papel é pregar para essas pessoas. O que acontece? Só que na sua igreja vai ter um rabi, pode ter um ex-testemunho de Jeová, pode ter um ex-tudo, então pode ter um ex-egípcio. Então, quando Deus falou assim, ó, vou dar para vocês, porque Deus sabia que isso é um povo zeloso, era para cuidar. Se desse para os egípcios, pega um livro da Assembleia de Deus e dá para um mormon, outro testemunho de Jeová, eles vão rasgar, não vai servir para eles. Mas quando você pega a mensagem, ó, não deve trabalhar nesse dia, tal, assim, a pessoa, que bacana, vocês passaram a conhecer esse Deus. E outra, o apóstolo Paulo, quando chegou em determinado local, as pessoas adoravam a imagem de escultura. Paulo chegou chutando? Não. Primeiro ganhou amizade com eles ali, teve amizade com eles, depois ensinaram a verdade para eles, e eles os converteram. Então, os mandamentos, conforme está, que eu li Isaías 56, está bem claro que ao estrangeiro, e para quem? E para o eunuco, que deveria guardar o mandamento de Deus. E, amados irmãos, pesquisem direitinho, analisem para vocês verem que realmente, aqui não se trata de dizer assim, que o sábado pode ser um sábado seu, que o sábado meu é o quê? Eu comecei a trabalhar terça-feira, de hoje a 8 é meu sábado, irmãos. Onde fica a comunhão dos irmãos? Olha, tipo assim, Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º dia. A comunhão dos irmãos está o quê? Todo mundo na mesma unidade da fé, adorando o único dia. Por que a igreja hoje guarda o domingo como o dia do Senhor? Por que o comércio está fechado? É porque para todo mundo estar na mesma ação, guardando o único dia. Entende? Os adventistas têm o sábado, o 7º dia da semana. Todos os adventistas estão lá estudando escola sabatina. De igual modo,
os dominguistas estão na escola dominical estudando as lições. Só que lá fala, o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. O sétimo dia. E não, gente, não existe um texto na Bíblia dizendo que o domingo é o sábado. Não existe. Agora o sábado tem um monte. Ok. Pessoal, vocês sabem, né, que o debate é aquilo que eu falei, é os 3 primeiros blocos, pergunta, réplica e tréplica, então acabou. Como foi bem rapidinho, eu pedi para o pessoal mandar alguma pergunta para os dois responderem, se vocês assim quiserem, né? Então, na verdade, nem uma pergunta, eles só queriam saber o que vocês acham sobre um texto, qual que é a interpretação que vocês dão sobre um texto. Vocês gostariam de saber qual que é o texto? Eu vou dar 2 minutos só para vocês darem a explicação que vocês entendem sobre o texto. Pode ser? Beleza. Ok. Eu vou colocar aí o texto, e aí primeiro então vai o Danilo Estélio, que estamos nessa sequência, né? E depois o Jamilson, 2 minutos cada um, tá bom? O texto é esse aqui. Pode começar, Danilo? Explicar o que você Sim. entende sobre esse texto? Vai lá, 2 minutos, fique à vontade. Sim, com certeza. Esse texto, escrito por Paulo, um judeu que guardou a lei mosaica e, portanto, o sábado durante toda a sua vida, ele escreve para os irmãos que estão na cidade de Colossos, dizendo: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber. O que é isso? Regras alimentares. Os dias de festa ou lua nova, também os preceitos cerimoniais, as regras da lei judaica ou dos sábados. Aqui, sábados está no plural, então se refere a todos os tipos de sábados, ou seja, tanto o sábado semanal do 7º dia, quanto os sábados que aconteciam nas festas. Com isso, Paulo coloca a questão do descanso semanal no mesmo nível de todas as outras regras da lei judaica, tá? Ou chamada lei de Deus também. Regras dietéticas, regras de dias de festa, festas cerimoniais. E é nesse sentido que nós cremos assim nas Assembleias de Deus. Tanto é que na nossa declaração de fé oficial menciona claramente, aqui na página 88, o sábado é um preceito cerimonial, pois é colocado no mesmo nível do ritual do templo. Os sacerdotes podiam violar o sábado e ficar sem culpa. De igual modo, o sábado é posto em pé de igualdade com os preceitos dietéticos. Então, esse é o nosso posicionamento oficial sobre esse texto. Ou seja, ele coloca tudo só num pacote, inclusive o tipo de sábado do descanso semanal. Ele não pode ser usado para julgar ninguém. Ok, então 2 minutos agora para você, irmão Janilson, para você dizer o que você entende sobre esse texto. Pode começar, fica à vontade. Quando der 1 minuto, vai entrar um relógio na tela. Fica à vontade. Ok. Esse texto de Colossenses é bem claro que se trata de uma lei cerimonial, ou seja, lei que apontava para Cristo e que cessaria e que findaria. O sábado do decálogo da lei de pegar no Monte Sinai ali, por exemplo, escrito em pedra, a lei não encaixa em Colossenses, porque ela é perpétua, ok? Então, segundo os teólogos presbiterianos, Albert, por exemplo, ele diz o seguinte, que nessa passagem de Colossenses 2, ele não é adventista, tá? Ele diz o seguinte, que nessa passagem não existe nenhuma evidência de que nessa passagem Paulo estivesse ensinando que não temos obrigação de observar um tempo sagrado. Como exemplo, não temos razões para aquele que ele pretende ensinar que um dos 10 mandamentos tivesse cessado a sua obrigação para o ser humano, tá? E David Gall, também não adventista, ele diz o seguinte, que não há razão para indicar que aqui, em Colossenses, de que o sábado foi posto de lado, ou que sua função moral estaria superada pela introdução do cristianismo, né, fundada por ele. Ou seja, ele diz o seguinte, que eu já demonstrei em outros lugares que lembrar do sábado para o povo guardá-lo como santo. Então, esses dois teólogos, por exemplo, deixam bem claro que não faz alusão de sábado da criação, que é o sábado 7 dias. Então, para mim, sábados, festas, sábado de como comida, cerimoniais, brincadeiras, coisas, não faz alusão ao sábado 7 dias. Somente um sábado normal, que é o sábado de festas, que poderia cair qualquer dia da semana.
Danilo Estéreo, você tem aí 2 minutos para fazer sua considerações finais. Fique à vontade, pode começar. Muito bem, nós agradecemos a Deus pela vida de todos os nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando pela internet nessa live e pelos que vão assistir ainda depois dessa data. Agradecer também ao Janilson aí pela sua participação e deixar claro assim que no debate a gente procura não fazer proselitismo da nossa denominação. Usamos os textos das nossas denominações para dizer qual é o nosso posicionamento sobre determinada coisa. Agora, a questão de nós usarmos esse momento para fazer proselitismo não é o mais indicado. Devemos também, no debate, sempre ter foco. Se o tema é sábado da criação, fica um pouco estranho a gente, de repente, já está falando do dia do Senhor, domingo, lá no Apocalipse 1:10, ou seja, nada a ver com o assunto que foi proposto. Então, a gente deixa sempre esse lembrete para todos, para que a gente procure se ater ao tema, não divague além do assunto, porque o assunto é vasto. Então, dentro daquele assunto vasto, é como se fosse uma gigantesca biblioteca, nós escolhemos um livrinho daquela biblioteca e vamos debater sobre ele, porque senão, claro que o conteúdo fica invencível e o risco de você perder o foco, de você perder a nitidez daquilo que você está falando é muito grande. De resto, a gente só lembra que sempre para nós Deus deixa esse princípio de tirar um dia da semana para você descansar e adorar a Deus. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela participação de todos os nossos amados ouvintes, nossos assistentes, aí ao Ronaldo, ao Janilson, e que, se Deus quiser, em outras oportunidades, estaremos aqui falando também sobre assuntos da teologia que certamente vão edificar as nossas vidas. Ok, Janilson, você tem 2 minutos para fazer sua consideração final. Fique à vontade, pode começar. Então, eu agradeço imensamente por estar aqui. Eu confesso para os irmãos que eu estou muito inseguro, porque é a minha primeira vez que eu debato assim ao vivo. E eu confesso para os irmãos que hoje foi complicado para mim, até porque eu testei vários microfones aqui, não teve como, e eu confesso que eu estou totalmente perdido com relação ao que fazer aqui, tá? Eu tenho muita informação na minha mente, mas na hora de expressar, eu fico a desejar muitas coisas, que eu confesso, tá? E peço perdão, irmão, se de algum modo eu deixei o magoei e tal, etc. Né? E a minha consideração final sobre o que eu falei é o seguinte, que os irmãos pesquisem direitinho, tá? Que existem muitos textos, claro, bem claros, né? E óbvio, né? Que fala a respeito desse dia, que de fato é o sétimo dia, que não tem nenhum texto no Antigo Testamento dizendo que ia mudar e etc. Tá? E só existe texto dizendo que existiam alguns mandamentos que eram sombra das coisas futuras, que surgiram, mandamento esses que surgiram depois do pecado, tá? Agora, o mandamento que surgiu, que faz alusão do caráter de Deus, que são os 10 mandamentos já do decálogo, então, se Deus não muda, se Deus é imutável, então sua lei também não muda, entendeu? E, então, é bem claro, e a minha consideração final sobre isso, eu quero dizer o seguinte, que existem textos confusos na Bíblia a respeito desse dia, existem sim, alguns, mas se vocês prestarem atenção no Antigo Testamento, analisando as passagens paulinas e muitos outros textos, vocês vão ver que realmente está bem claro, incluindo o que foi dito no final, a respeito de Colossenses 2:16, né, que ali existia de fato a lei cerimonial, que era a figura das coisas futuras, tá bom? Mas eu oro a Deus que Deus possa abrir as nossas mentes, para que nós possamos compreender mais e mais da Santa Palavra de Deus. Tá bom?